Pois bem, comprar ou arrendar casa em Portugal. Muitas vezes parece uma missão impossível, não é? Parece que o sistema está completamente bloqueado, num impasse. Mas o que é que está mesmo a emperrar esta máquina? É isso que vamos fazer hoje. Vamos desmontar este mecanismo para perceber quais são as peças que não encaixam e que soluções, algumas delas bem engenhosas, estão a surgir no terreno. Olha, esta é a pergunta que ecoa um pouco por todo o país. E a resposta, como quase sempre, não está numa coisa só. Na verdade, há dois pontos de fricção críticos que estão a paralisar o mercado. Vamos lá então olhar para o primeiro deles, a dificuldade em construir. Ok, o primeiro grande obstáculo está mesmo na origem de tudo, a oferta. É simples, não se estão a construir casas que cheguem para a procura que existe. Mas a razão para isto? Essa é muito menos óbvia do que parece à primeira vista. E atenção, esta não é uma opinião qualquer. Estamos a falar do governador do Banco de Portugal. Quando ele aponta o dedo diretamente às autarquias, ele está a mudar completamente o foco do debate. A mensagem é fortíssima. O dinheiro existe, há capital para investir, só que esbarra num autêntico muro de regulamentos. É isto, resume tudo. O problema não é falta de investimento, é mesmo um labirinto burocrático ali, ao nível local, que paralisa a criação de novas casas. Cada licença, cada parecer, para tudo, transforma-se num obstáculo que pode levar anos, literalmente anos, a ser ultrapassado. Então, se o problema é este labirinto burocrático, como é que se navega nele? Porque, sejamos honestos, ficar à espera que as regras mudem não é bem uma opção para quem está no terreno, pois não? A solução, pelos vistos, passa por uma abordagem surpreendentemente proativa. E é exatamente esta a estratégia de antecipação em ação, usada por entidades como o Projeto Bairro das Cores. Em vez de simplesmente reagir aos problemas à medida que aparecem, eles antecipam-nos. Como? Primeiro, fazem um mapa do terreno regulatório para identificar logo os possíveis armadilhas. Depois, preparam-se financeiramente, ou seja, metem de parte uma reserva para os imprevistos da burocracia. E, por fim, em vez de ficarem sentados à espera, vão falar ativamente com as autarquias para tentar acelerar os processos. No fundo, o que estão a fazer é transformar a gestão de risco numa ferramenta de ataque. É bastante inteligente. Mas atenção, resolver o problema da construção é só metade da batalha. Há um segundo atrito, um que é mais silencioso, mas igualmente paralisante, e este afeta diretamente o mercado de arrendamento. Estamos a falar de um verdadeiro apagão de informação. Ora bem, reparem só nesta contradição, que é gritante. De um lado, temos o governo a lançar um pacote de medidas para o arrendamento, o que, claro, pressupõe que se tem dados para tomar decisões. E do outro lado, a entidade oficial que recolhe esses mesmos dados, o INE, suspende a publicação. É como um médico a tentar prescrever um tratamento, mas sem ter acesso aos exames do doente. Não faz sentido nenhum. E esta é a pergunta que fica a pairar sobre todas, mas todas, as novas políticas de habitação. Sem um mapa de confiança, como é que se define um rumo? Qualquer medida que se tome corre o sério risco de ser um tiro no escuro. Pior ainda, pode até acabar por agravar o problema que supostamente quer resolver. Pois, perante este vazio de dados oficiais, a necessidade aguça o engenho, como se costuma dizer. Quando os mapas públicos simplesmente desaparecem, quem está no terreno é forçado a desenhar os seus próprios. E para isso, têm de recorrer a ferramentas inovadoras para conseguir navegar nesta incerteza toda. E a resposta, mais uma vez, é a proatividade. O que é que estão a fazer? Estão a construir os seus próprios modelos para prever as rendas, com base em dados que eles próprios recolhem ali, localmente, rua a rua. Depois, os contratos são desenhados de forma inteligente, com cláusulas flexíveis, que funcionam quase como um amortecedor para esta incerteza. E, finalmente, aconselham os proprietários a apostarem em contratos mais longos, para criar uma estabilidade que o mercado, por si só, não está a conseguir oferecer. Ok, então até agora vimos dois problemas que são sistémicos e duas respostas muito pragmáticas, muito focadas no terreno. A grande questão que se coloca agora é o que é que este padrão nos diz sobre o estado real do mercado de habitação em Portugal? Vamos recapitular rapidamente. Primeiro atrito, a burocracia na construção. A resposta? Uma gestão de risco inteligente. Segundo atrito, o apagão de dados no arrendamento. A resposta? Criar ferramentas de análise próprias. O padrão aqui é bastante claro. Sempre que há falhas no sistema, o que é que surge? Soluções privadas hiperlocais. E é isto que nos leva à reflexão final. Estas soluções são, sem dúvida, muito engenhosas. São essenciais para quem está no terreno, no dia-a-dia. Mas serão elas a cura para um problema que é estrutural, que afeta o país inteiro? Ou será que estamos apenas a assistir à criação de barcos salva-vidas cada vez mais sofisticados, enquanto o navio principal continua a meter água? A resposta a esta pergunta? Bem, essa vai mesmo definir o futuro da habitação em Portugal.